Bom dia, bom dia! Semana começando e eu tô por aqui no ateliê e quero compartilhar com vocês algumas novidades que foram lançadas essa semana e que foram um sucesso. Então nós já repomos lá, para quem não viu, os pezinhos de máquina. Tem lá de vários tipos e eu vou mostrar um que é o queridinho da gente. Para quem não sabe como usar, ó, vou mostrar aqui ao vivo para vocês. Vamos falar de algumas possibilidades com ele, que é o pezinho para franzir, para fazer franzidinho. Gente, isso aqui auxilia demais. E eu sei que tem um monte de dúvidas, porque eu comecei a semana com a Aline me mandando um monte de dúvidas lá do Instagram, de perguntas que vocês fizeram. A Gi também tá lá no WhatsApp desde ontem, respondendo vocês e tirando as dúvidas. E o outro pezinho que vocês amaram também é esse aqui, que é maravilhoso. Ele é um pé que é usado para costurar, se eu não me engano, seda ou cetim, se eu não me engano. Mas eu gosto dele pra... Tá vendo que ele é transparente na frente? Apesar de ser transparente, ele não é aberto, o que segura o tecido no lugar certinho para você fazer uma costurinha perfeita sobre o risco. Amo esse pezinho aqui. Então vamos falar sobre pezinhos de máquinas. Quero dar spoiler para vocês um pouquinho do que tá ficando pronto no livro. Vamos falar sobre boneca comigo, né? Quero dar alguns recadinhos. Então, bora lá que eu vou explicar um pouquinho disso tudo para vocês. Vou explicar em que máquina que serve, como que funciona. Então, vou explicar tudo isso para vocês já já, tá bom? Sejam muito bem-vindas ao Coração de Pano. A gente está aqui no Coração de Pano e eu quero ir dando essas dicas para vocês. Bom, mas antes eu quero começar esse dia lendo um texto da Palavra de Deus junto com você para alcançar o seu coração, né? Então, para aí um pouquinho, ó. Respira um pouquinho, se acalma, aquieta a alma. Se a sua alma talvez seja parecida com a minha, tá inquieta com muitas coisas, né? Mas aquieta a alma um pouquinho e vamos ler a palavra de Deus. Vai levar aí 2 minutinhos, né? Mas a gente precisa, às vezes, baixar um pouquinho. Olha que salmo lindo. Salmo 17. É uma oração de Davi, né? E eu quero ler um texto que tá lá no versículo 6, a partir do versículo 6. Diz assim: Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Deus é o Deus que te responde, me responde. Tenha essa certeza que Deus é o Deus que te responde e me responde. Como respondia Davi. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me sobre a sombra das suas asas. Esconda-me à sombra das suas asas. Olha que texto lindo esse. Quero falar isso para você. Primeiro, é necessário invocar a Deus. Como é que a gente invoca algo, gente? Invocar é algo que você faz consciente, com consciência daquilo que você está fazendo, que você está trabalhando algo no mundo que você não está vendo. E com certeza, geralmente não. Muito obrigada, tia. Cafezinho. Com certeza, só tem uma forma de invocar. Através da atitude do seu corpo, do seu ser. Através de palavras, através de canções. Então, são as palavras, as canções que nós fazemos que invocam a presença de Deus. E aí, Davi aqui tá falando assim, ó. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Você tá vendo que a resposta de Deus vem depois de uma invocação? Então, nós precisamos invocar, pedir, chamar o céu para a terra, sabe? Orar, falar. Orar tem a ver com a fala, né? Falar, invocar, trazer o céu para a terra. Pois eu sei que ele me ouve, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos
e acode às minhas palavras, as palavras de invocação. Quando você invoca a Deus aquilo que você fala, Deus se volta para as suas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Gente, de todas as coisas que Deus é, bom é uma das coisas que a gente nunca pode esquecer. Por quê? Por que a gente precisa trazer isso à nossa memória o tempo todo? Porque nós conhecemos a bondade de uma forma deturpada. A bondade pra gente, muitas das vezes, tem a ver com a execução daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós imaginamos. Mas a bondade de Deus vai além dessa capacidade que nós temos de discernir o bom e o mal. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, por exemplo, quando nós falamos da bondade de Deus, quer dizer que nós não queremos a dor, né? Muitas das vezes nós queremos que Deus nos livre da dor. Mas eu vou dar um exemplo de um médico, de um cirurgião. Se você tem uma doença, você não quer mais aquela dor e aquela doença te causa uma dor, tá te matando, muitas das vezes um cirurgião precisa te abrir. E isso fere, isso machuca, para que aquela área possa ser removida, retirada, consertada, religada, né? Cada situação é uma situação. E depois aquela ferida é fechada e depois aquela ferida ela é tratada para que a recuperação venha e então resplandeça a cura. Esse é Deus. Então, quando nós olhamos a bondade de Deus mediante aquilo que nós estamos sentindo, às vezes a gente não entende. Porque nós pedimos a bondade de Deus e às vezes para Deus manifestar a sua graça da cura sobre alguma área da nossa vida, a dor precisa acontecer. Algo precisa vir à tona, né? E às vezes dói. Então a bondade de Deus não tem a ver com conforto somente. A bondade de Deus não tem a ver com uma alegria momentânea e exuberante. A vontade de Deus não tem a ver com todas as nossas vontades superficiais sendo feitas. A bondade de Deus tem a ver com Ele saber o princípio, o início e o final de todas as coisas e se mover em relação a nós para que a cura necessária brote, a solução daquilo que nós necessitamos e às vezes nem sabemos, aconteça. E aí ele segue. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio. Que é a destra? A mão direita. A mão direita quer dizer a mão poderosa. Então ele está falando assim, ó, para aqueles que buscam em ti o refúgio, né, que busca o socorro, mostra a tua mão poderosa, aquilo que só o Senhor pode fazer. Cadê? E guarda-me como a menina dos olhos. Sabe o que é a menina dos olhos, gente? Fica aqui dentro do nosso olho, né? E é a parte mais sensível. Quando alguma coisa vem em direção ao seu olhar, o que você faz? O seu olho instantaneamente ele fecha para proteger. E isso é muito rápido, é milésimos de segundo, né? O corpo humano ele é perfeito. Então, se vem alguma coisa na sua direção, seus olhos fecham para proteger. E é disso que ele está falando, para que Deus guarde como a menina dos olhos são guardadas, sabe? Então, tenha isso no teu coração. Ore isso, clame por isso. Senhor, me guarde como a menina dos olhos são guardadas, né? Todo o intento maligno que vem, tudo aquilo que vem contra mim, que o Senhor me guarde e me proteja. E aí ele diz assim, cadê? Esconda-me à sombra das tuas asas. Gente, a Bíblia diz que o sol nasceu para todos. O sol tá aí para todo mundo, plantar, colher, trabalhar, né, frutificar. O sol nasceu para todo mundo. Porém, a sombra das asas de Deus é para aqueles que se refugiam nele. A sombra das asas de Deus é para aqueles que buscam refúgio em Deus. Então, muitas das vezes nós vivemos assim, ó, com murro em pontas de faca. A gente tá com o sol ardendo na cabeça, não tá aguentando mais, mas a gente não busca refúgio naquele que tem a sombra e a proteção das asas, né? Eu acho interessante porque Deus se coloca como alguém que tem asas para proteger, como uma galinha protege os seus pintinhos, né? E
Jesus vai dizer isso quando ele entra em Jerusalém. E ele diz assim para o povo de Israel: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas para proteger vocês. E ele está falando aqui desses textos que vêm no Antigo Testamento. Quantas vezes Jesus falando: eu quis proteger, eu quis guardar vocês, mas vocês não quiseram, se rebelaram muitas das vezes. Gente, e a gente vive num tempo tão louco que você é ensinado diariamente a se rebelar contra Deus. Quando eu digo contra Deus, às vezes não é algo consciente contra a figura de um Deus, mas se rebelar contra Deus e se rebelar contra os princípios de Deus, aos valores de Deus. Deus, ele é um rei, ele tem um reino e ele reina sobre toda a terra. E aquele que deseja participar desse reino, a Bíblia diz assim que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas precisamos ter a nossa mente transformada como a mente de Cristo. Então, me rebelar contra Deus muitas das vezes é o que nós aprendemos cotidianamente quando nós queremos colocar as nossas vontades acima de todas as coisas. E a palavra de Deus muitas das vezes vai falar coisas tão contrárias pra gente. Tipo assim, nesse tempo a gente aprende que a gente não pode ser a boazinha, que a gente não pode ser a boba, que a gente não pode se sujeitar. A gente aprende tantas coisas, mas quando você vai para a palavra de Deus, gente, só uma ação espiritual para transformar o nosso caráter naquilo que a palavra de Deus diz. A ponto de, a Bíblia diz assim, ó, se mandarem andar você 1 milha, ande 2. Sabe o que é isso? Antigamente, lá na época de Roma, às vezes os guardas pediam, né, para que os judeus andassem carregando alguma coisa, algo pesado, por 1 milha, como forma de pisar nele, sabe? E Jesus está dizendo assim, ó, se te pedirem para andar 1 milha, ande 2, vá além, faça mais. Se te pedirem a túnica, dê também a tua capa, que é aquilo que te protege. Olha que coisa louca! Só o Espírito Santo de Deus pode transformar o coração de um ser humano para torná-lo capaz de se sujeitar a isso, entendendo um propósito de Deus. Por exemplo, isso no nosso cotidiano. Às vezes um relacionamento com alguém, numa situação que é difícil, a pessoa aprontou 1 vez, 2 vezes, né? E muita gente vai dizer assim, ó, vai embora, desiste, não, né? Não investe nisso. Claro que tem situações e situações, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um vídeo que acontece de um homem evangelizando um homem num avião, se eu não me engano. E ele tá falando do amor de Jesus. E aquele homem tá tão ferido, que a reação dele foi dar um tapa no rosto desse moço. E esse moço continua ali orando e falando com ele, mesmo depois do tapa. E depois de alguns minutos, aquele rapaz, ele começa a chorar, e aquele homem abraça aquele rapaz e ora e traz ele para perto. E é isso. Muitas das vezes é isso, quando você cuida de alguém que parece que não tem valor nenhum para a sociedade. É disso que Jesus está falando. Então, assim, se esconder debaixo das asas de Deus é se colocar numa posição que você é dependente de alguém que é maior, que você precisa de ajuda, de auxílio, de cuidado, de proteção, porque você não é capaz. E nesse tempo, a gente é ensinado que a gente pode, a gente é capaz, dentro da gente tem... Gente, isso não é a realidade. Não é. A gente pode até aos olhos humanos aqui externamente, mas a gente não tem estrutura para suportar. Se não for uma ação de Deus de dentro para fora no seu coração, não é fazer algo, como eu citei aqui, para parecer bonzinho, mas você faz algo porque tem algo que te move de dentro para fora. E isso te faz forte, mesmo que aqui fora esteja fraco. Né? Então é sobre isso. Então eu quero te motivar, que você ore, pedindo para que Deus te guarde como a menina dos olhos dele. Clame, busque, fala, Senhor, eu preciso estar debaixo das tuas asas, ser protegida, ser guardada.
Porque a nossa maior dificuldade não é contra aquele parente que de repente você se indispôs. A nossa maior dificuldade não é contra os nossos filhos, ou contra o nosso marido, ou contra um colega de trabalho. Não, não é essa a maior dificuldade. O que quebra você por dentro é aquilo que você não está enxergando, que vai minando as suas forças. Se Deus for o teu refúgio, a tua fortaleza, essas situações que acontecem adversas em relação ao nosso próximo, elas vão vir muitas das vezes como um dardo inflamado. E a Bíblia fala sobre isso. O que é um dardo inflamado? É uma flecha que na ponta tem fogo. E aonde ela bate, ela incendeia. E ela destrói. Só que, qual é a diferença? Quando o dardo inflamado vem e você tem uma coisa chamada escudo da fé, o dardo bate e volta. Não acontece dano em você. Então é isso que eu tô falando para vocês. Que essa mudança, essa transformação, ela tem que vir de dentro para fora. Esse escudo tem que brotar em você, para que quando essas situações que vêm de fora do nosso próximo vierem, elas batam e não nos inflame, né? Não nos consuma. Tá bom? Então quero te motivar a isso. Bom dia para vocês. Vou tomar café. Podem comentar o que vocês quiserem, que eu já vou começar a dar dica de pezinhos de máquina para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui. Olha quanta gente bonita por aqui. Traz o vermelhinho aqui. Oi, gente. Vai comentando aí que eu já vou começar a falar sobre os nossos pezinhos de máquina. Ó. Eu deixei um pouquinho maior. Tá. Maior aonde? Aqui em cima? É. Não cortei exatamente na linha. Na linha? É. Aqui, ó. Tá. Mas você vai ter que cortar na linha agora. Esse aqui. Você vai cortar na linha porque eu já tô com a margem de costura certa aqui, tá? Pode cortar bem certinho na linha. E aí você vai encaixar aqui agora e completar. Se quiser completar a costura de segurança aqui, beleza, tá? Aí aqui você já vem e rebate. Rebate aqui, preso aqui. Preso aqui. Tá bom. Aí depois você vai refilar tudo isso aqui. Já volto aqui, gente. Você vai refilar tudo isso aqui, corta o forro nesse mesmo tecido, direito com direito, e vamos desvirar. Aí vamos fazer um cabinho aqui, ó. Gente, tô criando com vocês aqui ao vivo. Minha vida é assim, é tudo junto. A Fabi tá aqui comigo. Vamos fazer um cabinho assim. Recorta, costura, deixa aberto aqui pra desvirar. Pra gente pôr aqui. Nesse mesmo verde. Nesse mesmo verde, tá? Tá. Deixa aberto embaixo com manta, tá? O frente com frente aqui, a abertura pode deixar aqui em cima? Pode deixar aqui em cima. Na verdade, você vai botar o cabinho aqui, certo? É melhor deixar a abertura aqui, Tá bom. tá? Aí você deixa mais ou menos a margem onde vai ter abertura de 1,5 cm pra quando a gente virar o acabamento ficar perfeito, tá bom? Que Deus te abençoe. Oi, Thaís, como é que você tá, minha linda? Sou da Umbanda e amo, e como amo ouvir suas palavras de Jesus, como me fortalece. Glória a Deus, Sandra Aparecida. O que Deus quer realmente é te fortalecer a cada dia, sabe? Deus tem uma obra linda para fazer na sua casa, na sua família, viu? Jesus, ele tem um trabalho maravilhoso na nossa vida de cada dia. Bom dia, estou na clínica para vacinar meu gatinho, mas de olho na live. Seja muito bem-vinda. Estou achando bem legal as demonstrações que vocês estão fazendo com os pezinhos de máquina. Gente, vocês viram que agora eu postei lá uma necessaire que a Carol fez. Tá lá, entrou 8 horas da manhã para vocês o vídeo. Muito bem, meninas, glória a Deus. Palavra é essa. Deus quer te guardar debaixo das asas dele. Debaixo das asas dele. Tem um texto que diz assim, ó, nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o segredo para desfrutar é aprender a amar a Cristo. Porque a gente não sabe amar a Cristo, nós não somos capazes. E uma das minhas orações nos últimos meses é: Senhor Jesus, me ensina a te amar verdadeiramente. Me revela o teu amor a cada dia, tá bom? Vamos lá. Eu pedi para Carol gravar um vídeo
né, com vocês, mostrando pra vocês vários pezinhos. Ai, mordi a boca. Vários pezinhos de máquinas, né? Então eu vou começar falando um pouquinho, tirando a dúvida de vocês, assim, para que máquina esses pezinhos servem? Gente, vocês vão usar para máquina doméstica caseira, tá? Para máquina doméstica caseira, qualquer máquina aceita. Eu creio que qualquer máquina aceita. Pelo menos Brother, Janome, Singer aceitam, tá? A Bernina não. Como é que é o nome daquela outra? Eugene também. Já trabalhei com a Eugene. Então, vamos lá. O que muda, tá? Algumas máquinas mais antigas, os pezinhos são nesse formato, ó. De encaixe. Direto no pé, tá? Então, os pezinhos vêm com o encaixe já direto nele. Ou o pezinho é feito com uma base que tem aqui e tipo um clique, que você encaixa assim, fazendo um clique, tá? Se a sua máquina for deste formato, para alguns pés, como no caso desse aqui, prestem atenção, ó. Tá vendo que ele tem um ganchinho aqui? Vocês vão precisar desta haste, tá? Olha aí a sua máquina, vê se a sua máquina tem essa pecinha aqui. O que que é essa pecinha? Aqui é onde encaixa o parafuso, eu vou colocar ali daqui a pouco para vocês. E aqui tem uma alavanca, ó. Essa alavanca, ela abre e fecha. E ela serve para quê? Ela serve para prender o pé aqui, ó. Então, como que funciona? Se a sua máquina não tem esse tipo de alavanca que prende o pezinho aqui, ó, assim, você pode comprar a haste para usar os pezinhos, tá? Muito bem, ó. Tá vendo? E aonde que eu encaixo essa haste? Tá vendo aqui? Tem o lugar do parafuso. Na máquina a gente coloca e aí a gente prende. Então, essa haste eu vou usar para esse pé transparente, que é maravilhoso para costurar em cima do risco. O pé de 75 milímetros normal, que você precisa. O pezinho de zíper, por exemplo, tá? Então, todo pezinho que tem essa basezinha aqui, ó, para encaixe, você precisa dessa haste. Vamos lá. SQ9000 já vem com essa base. A Singer, acho que a Singer Brilhance, também já vem com essa base aqui. Então, você só compra o pé, tá bom? Vocês entenderam o que eu falei? Muito bem. Aí, tem outros dois pés que você vai precisar tirar essa basezinha, porque ele já vem com a base própria, como esse aqui, que é um pezinho para costurar sintético, tá? Ele é ótimo, porque ele tem uma roldana aqui, tá vendo? E ele desliza. Então, quando você precisa costurar sintético, plástico, tá? Plástico cristal, alguma coisa assim, nós usamos esse pezinho que tem essa roldana aqui, tá? Então, precisamos disso aqui, tá? Esse pezinho tem lá pra vocês e ele já tem um encaixe direto do pé, tá? Então, não precisa de haste. E esse aqui, que é o queridinho, pezinho de franzir, também já encaixa direto do pé. E aqui a gente vai usar pra franzir. Ok? Dúvidas esclarecidas? Muito bem, vamos começar a usar os nossos pezinhos. Mas antes, eu tô aqui com vários recados que eu preciso dar para vocês. O diretor de recados está aqui. Jesus amado. Esse eu não quero saber agora. Tá bom, então vamos lá. Essa semana é carnaval, a loja está aberta, tá bom? Sábado, segunda e terça-feira, loja aberta. E aí, a gente vai ter no sábado aula de flores em aquarela. Quem quiser vir aprender a delícia que é pintar aquarela, gente, são vários tipos de flores, olha que lindo. Turma da manhã tá quase lotada, então se vocês quiserem já entre em contato logo. E tem mais vaga um pouco mais à tarde, tá, gente? Que é de 2 às 5, tá? Muito bem. Então, se vocês quiserem aprender, a gente já teve aula de aquarela uma vez. Nesse sábado. E aí, agora teremos de novo. E aí, no próximo sábado, dia 21, nós teremos aula dessas fofuras aqui, ó. Olha que amor. São as frutinhas. Olha que gracinha.
Eu aprendi a fazer a minha. Vou mostrar a minha pra vocês. Ainda não terminei porque não tive tempo. Alan, dá licença daqui, vai. Posso mostrar? Não, dá licença. Cadê o outro? Deixa eu pegar. Tá vendo, gente? A gente precisa da graça de Deus. A gente precisa estar revestida do Senhor. Tá vendo como é que tá irritada fácil, né, gente? A carne tá lutando. Gente, dá licença. Me dá. Meu Deus do Então céu. vamos chamar essas aí. Querido, deixa aqui. Vai lá, vai. Tchau. Tchau. Dia 21, então, a aula dessas fofuras aqui. Ele é só um pouquinho ansioso, só um pouquinho. Aí essas aqui, ó, foi que eu fiz, eu aprendi a fazer. Olha que bonitinho. Achei que eu não ia dar conta, mas eu dei conta, eu fiz. Essa é a minha, essa é da professora. Ó. E aí vocês vão aprender a fazer também, porque aqui tem tingimento, vocês vão aprender a tingir o biscuit, a fazer sombra, luz. Então, uma aula muito gostosa, muito fácil de fazer e vai dar pra você reproduzir de montão. E a ideia aqui é fazer um broche. Já pensou você usando esse broche aqui? Olha que gracinha. Dá pra você usar assim e dá pra você pôr também, fazer uma bolsa, uma necessaire e pendurar. E como é biscuit, gente, é tão rapidinho de fazer, é tão gostoso de fazer, que você faz em série, assim, várias. E aí você transforma suas peças, deixa ela super diferenciada, tá bom? Muito bem. Então, aula dia 21 de biscuit no nosso Jardim Secreto. E aula vai ser na loja, gente. Não sei se vai ser no jardim, tá? Mas vai ser na loja. E aula de aquarela nessa semana agora, tá bom? Muito bem. Vou voltar aqui agora para minha aula com vocês. Vamos lá. Vamos mexer na máquina agora. Vamos entender como é que funciona esses pezinhos que eu expliquei para vocês. Então, vamos lá. Vamos aqui na máquina. Vou pegar ela aqui. Tentar mostrar ali pra vocês verem bem de pertinho. Ó, aqui o meu pé, ele já tá com aquela base que tem uma haste, certo? Então, eu quero primeiro usar aqui o pé que é transparente pra vocês enxergarem direitinho o que eu tô falando, ó. Então, vou botar ele aqui. Ó, ele só encaixa, tá vendo? Ó, se eu apertar aqui... Se eu apertar aqui, ó, ele sai. Se eu descer, ele prende, tá vendo? Então, aqui eu posso usar qualquer pezinho que tenha aquela haste. Boto a minha linha pra dentro. E ele é transparente por cima. Então, isso faz com que eu enxergue quando eu vou, por exemplo, costurar algo que eu tenho que fazer um risco. Por exemplo, aqui, ó, vou costurar uma curva. Então, eu preciso visualizar isso. Ó, como ele é transparente, eu consigo ver bem direitinho onde eu tô costurando, ó. Ó. Tá vendo? Eu costuro bem certinho em cima do risco. Então, esse pezinho é o pezinho transparente, ideal pra gente costurar corpinho. Eu vou pedir pra Carla colocar lá pra vocês nos stories os links dos pezinhos pra quem tá com dúvida, tá? Aí, agora, eu quero falar do pezinho de franzir. Então, pra falar do pezinho de franzir, eu vou soltar aqui minha chavinha de fenda. Pra quem não conhece, esse é o meu martelinho, ó. Ele tem a chavinha de fenda. E ele é legal, ó, porque ele é longo. Então, pra você soltar aqui o pezinho da máquina, é mais fácil. Então, tiro aqui. E aí, esse aqui agora, tá vendo? Ele vai encaixar aqui no meu... E aí, eu preciso apertar isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é bacana, que é o martelinho, que a gente usa bastante. Travo aqui. Muito bem. Vamos lá. Pé de zíper agora. Nós vamos costurar para fazer um franzido. Primeira coisa. A linha para trás sempre. Coloquei.
o meu pezinho, prendi. Vou aumentar o meu ponto lá no tamanho número 5 e vou regular onde eu quero a minha agulha. Então, se eu quero a minha agulha mais... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Se eu quero a minha agulha mais pra direita, é só eu regular aqui na minha máquina, tá? Então, vou trazer minha agulha mais pra direita pra ficar mais na pontinha. E vamos começar a costura. Vamos lá. Aumentei meu ponto no ponto de franzido, número 5. E eu vou costurar isso aqui, ó. Eu vou dividir esse tecido no meio, que eu quero fazer uma coisa com vocês. Espera aí. Vou dividir ele ao meio aqui. Primeira dica. Comecei a costurar, vou cortar essa linha para ela não ficar enrolando, tá? Não vou esticar o tecido. Peraí que tá sem linha, gente. A pessoa passou tudo e não passou a linha na agulha, né? Olha que beleza. Deixa ela longa aqui atrás. E vamos lá. Ó, você não vai esticar o seu tecido, puxar o seu tecido aqui, ó. Deixar ele esticado. Você vai deixar ele folgadinho e vai fazer um ponto. Vai costurar aqui na beiradinha. Deixa eu só puxar esse fio aqui pra ele não ficar enrolando. Corta aquele fio longo do começo, senão ele fica embolando. Pronto. Ó, deixa o tecido solto e ele vai franzindo, ó, sem esticar o tecido. Se você ficar tensionando o tecido, puxando pra trás, não vai dar certo. Deixa o tecido soltinho aqui, máquina devagarzinho, alinhadinha ali na lateral, ó. Muito bem, chegamos até o final. Ó como ficou, deixa eu abrir a câmera aqui e voltar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó como ficou o franzidinho, tá vendo? Aí, o que a gente precisa saber? Aqui eu tô com ponto tamanho 5, tá? Maior ponto da máquina. E quanto é proporcionalmente? Então, lembra que eu dividi o tecido na metade? Pra gente poder saber aqui, ó, quanto que representa. Então, ó, tem a mesma medida. Ó, quase mais ou menos, ele reduz uns 60%, tá? Então, eu tinha esse tamanho de faixinha e ela ficou desse tamanho aqui, ó. Então, qual é o tamanho que eu preciso calcular? Então, vamos lá. Se eu preciso de um franzido de 1 metro franzido, eu tenho que cortar isso já com uma margem a mais, tá? Pra poder franzir e chegar no tamanho que eu quero, tá? Ó, então aqui eu tinha, vamos fazer aqui as contas em centímetros. Aqui eu tinha 25 centímetros e eu franzi, ficou com... Franzido ficou com 12 centímetros, tá? Então, esse aqui com o número 5, lá no pontinho da máquina. Vou mudar o ponto da máquina para ver se muda alguma coisa. Vamos mexer aqui, ó. Vou passar pro 3,5. É que minha linha saiu.
Peraí, gente. Deixa eu fazer um truque aqui, pra gente não ficar com isso. Começa a costurar num outro retalhinho de tecido. Começa a sua costura num outro retalho. E aí, depois você vem aqui que vai dar um resultado melhor, tá? Então, eu diminui pra... Vou botar em 3. Ó, já vai saindo franzido bonitinho. Muito bem. Vamos tirar aqui. Quando você faz isso, essa dica que eu te dei, começar a costurar em um retalhinho, o franzido já começa direto aqui da pontinha, tá? Senão ele leva um tempo pra começar a franzir, entendeu? Aí você acaba perdendo o comecinho aqui. Então, começa com esse retalhinho na ponta, que isso vai facilitar muito pra vocês, tá? Ó, franzido tá aqui. Vamos só ver. Tinha 25 centímetros, né? O outro deu 13. Vamos ver esse aqui quanto vai dar. Deu o mesmo tamanho. Então, não fez diferença o tamanho do ponto. Eu queria ver se ia fazer diferença o tamanho do ponto. Deu pra entender? Fácil de fazer? Ó. E o bacana, o franzido, ele não fica soltando, tá? Não fica soltando. Gostaram dessa dica? Então, esse é o pezinho do franzido. Entenderam? Deu pra entender direitinho? Tem dúvidas? Perguntem aí enquanto eu vou soltando aqui, tá? Ah, uma coisa. Posso fazer o franzido duplo. Eu fiz aqui pra vocês verem. Ó, também pode fazer o franzido no tecido duplo, tá? Dobrar, tá vendo? Fazer uma manguinha, um detalhezinho, um babadinho bem pequenininho. Olha que bonitinho que fica. Ele também faz o franzidinho, tá? Vamos lá, deixa eu tirar as dúvidas. Eu tenho esse pezinho, ele é maravilhoso, muito prático, amei. Gente, é muito prático, é muito fácil de usar. E a dúvida que o pessoal fica assim, cabe na minha máquina? Cabe na máquina. Esse pezinho na máquina caseira cabe em qualquer uma, porque você vai tirar o pezinho que tá na sua máquina, tira no parafuso, ele não precisa de haste, não precisa de nada, você só vai encaixar ele ali e parafusar o seu pezinho, tá? Ah, vem sim, Cristina. Fica uma gracinha, né? E é ótimo pra gente fazer detalhes, ó. Vou pegar esse aqui, ainda não tirei meu pezinho, vou pegar esse tecido aqui, mostro o pezinho novamente, eu vou mostrar. Ó, esse aqui tem 23 centímetros. Então, vamos ver franzido quanto que ele vai ficar. Ó, peguei. Se tenho que ter 30 centímetros de franzido, colocar o tecido com 70 centímetros. Eu creio que sim. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó. Meninas da matemática, ajudem aí. Tem 22 centímetros. Ele duplo. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo testes aqui junto com vocês. Então, vamos ver se no tecido duplo a medida reduz a mesma coisa? Vamos ver aqui ao vivo, tá? Então, eu tenho... Quanto que eu falei, gente? Jesus, essa memória não me ajuda. 22. Ó, tecido dobradinho, duplo, pra gente fazer um babadinho bem bonitinho, sabe? Fazer uma manguinha de uma blusinha de boneca. Fazer um detalhe no avental. Ó a dica que eu dei pra vocês, que eu já ia esquecer. Não comecem direto. Não comecem direto. Peguem um retalhinho. Ó, peguem um retalhinho, dobra com ele dobradinho. Costura um pouquinho aqui o começo. Costurem num retalhinho o começo, ó. E aí, você encaixa a sua peça pra começar a franzir, tá? Ó, olha aqui, solto, tá? O tecido não tá esticado, meio que vou empurrando um pouquinho esse tecido. Deixa eu abrir bem aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo, ó. Não estico, eu meio que dou uma empurradinha, ó.
Tá vendo? Eu deixo uma gordurinha ali no tecido, uma dobrinha de leve, ó. E não vai acelerar de montão, tá? Você que é rapidinho aí, nessa hora você vai mais devagar. Até pegar o jeitinho. Pronto. Ó. Vamos ver quanto para quanto que ele foi. Ele tava com 22, certo? Foi para 15. Esse aqui foi para 15, mais ou menos. Só que vocês viram que ele, ó, quando eu tava indo devagarzinho, ele fez um franzido. Quando eu acelerei, ele fez outro. Tá vendo? Então, eu acho que você também tem que manter vou puxar aqui. Você também tem que manter a velocidade, tá? Vou tirar de novo, vou fazer uma velocidade só junto com vocês aqui. Vamos descobrindo juntas. Ó. Vou manter a velocidade. Ó a diferença. Quando eu mantenho a velocidade, o franzido fica mais uniforme, tá? Muito bem. Aí, pra quem chegou agora, vou tirar o pezinho do franzido. Então, a gente vai precisar da chavinha de fenda. E solta aqui o parafuso, ó. Tem um parafusinho aqui do lado. É esse parafusinho aqui que eu mexo pra soltar e tiro o pezinho, tá? Agora, eu vou colocar o meu pezinho, esse aqui, ó, é o de Teflon. Esse aqui é com roldana, ele é ideal pra gente costurar plástico. Então, pra quem vai fazer alguma viseira numa bolsinha, pra quem vai costurar, como é que é o nome desse material aqui, meninas? Me ajuda aí. Sintético. Pra quem vai costurar um material sintético, ele tem a roldana que desliza melhor. Apertei bem aqui. E vamos costurar aqui, ó. Esse aqui é o sintético, pra quem não conhece. É aquele material de nécessaire, estojo, tá? Moda praia também. Ah, peraí que eu esqueci de voltar a agulha no lugar. Gênia. Ó, ele desliza, não agarra, gente, no plástico. Ó que beleza. Uma camada. Ó como fica ótimo a costurinha, o pontinho. Vou aumentar o ponto. Ah, meu Deus, esse presídio que não para de me ligar. Vou aumentar o ponto. O ponto tá pequeno. Aumento o ponto. E vou colocar duplo, tá? Ele dobrado, pra gente ver aqui. Pronto. Olha o ponto que bonito. Na sua máquina caseirinha. Olha como esse ponto fica bonito. Vamos usar esse pé no tecido para ver o que acontece? Vamos fazer alguns testes aqui. Me dá um pedacinho de manta aí, ô Fá. Vamos pôr por baixo. Eu quero o volume aqui para ver como é que vai ficar. Se essa roldana vai me ajudar ou vai me atrapalhar no tecido. Botei a manta embaixo. Vou colocar o meu tecido aqui. Quero ver volume mais o tricoline. Ó.
Ó, gente, pro tricoline eu acho que ele agarra. Ele costurou aqui, tá? Ó, mas ele agarra. Eu acho que o pé normal, ele costura melhor. Então, vamos... Obrigada, você deu a luz, tá no escuro. Vamos tirar esse agora. E vamos colocar o pé. Opa! Vamos colocar a base primeiro. A haste. Oh, Jesus! E vamos colocar este aqui. Isso aqui também. Pronto. Vamos costurar aqui na manta. Um pedacinho pra gente ver. Ponto grande. Gente, nada como o pé certo pro material certo, né? Ó, com esse pezinho aqui, a máquina puxa numa boa, tá vendo? Você não sofre. Pronto. Ó, quadradinho sem sofrimento. Muito bem. Ó, ficou. Manta? Botou manta nele? É com manta. Eu ia deixar ele solto. Chuchu. Não, ele vai ficar pra cima. Ah, era pra ele ficar de pé. É. O caro... O Esqueceu do morango. pinguelo do negócio. Então tem que ser um pouquinho maior. Perdão, gente, peraí. Hoje eu tô a zona hoje nessa live, mas tudo bem. Isso, tem que botar manta. É, tem que ficar pra cima, filha. O cabinho do morango vai ficar pra baixo, o pinguelo do negócio caído. Eu vou fazer um pouquinho maior, tá? Pra se virar. Pra desvirar, tá? Você costurou no risco? Coloca, tem a manta, tem feltro. Coloca feltro que é mais fininho. Pra desvirar, fica melhor, entendeu? Tem retalhinho aí. Vocês entenderam, gente? Deu pra tirar as dúvidas de vocês? Daí, abaixa a câmera. Gente, foi um caos essa live, né? Mas tudo bem. Era pra tirar as dúvidas de vocês. Fala pra mim. As dúvidas que eu vou tirar todas agora. Mas fala, mulherada, fala aí. Pergunta que vocês querem saber. Ó, vou aqui mostrar. Esse pé pra você costurar o sintético. Esse pé que tem a roldaninha aqui. Vocês entenderam o negócio da haste, ó? Esse aqui vai direto na máquina. Você vai tirar a base que tem aí no pezinho da sua máquina e encaixar o pé direto aí, tá? Pra costurar sintético, plástico, cristal, só pra máquina doméstica? Só pra doméstica, Lu. Para máquina industrial existem pés muito similares, porém são para máquina industrial, tá? Você tem que buscar lá para máquina industrial. Esse aqui é para caseira. Ó, tá aqui. Pezinho para costurar no risco. Esse transparente aqui, tá? Tá aqui. E pezinho para fazer o franzido, esse pezinho aqui. E tem ainda lá o pé de zíper. Gente, aplicar zíper com isso aqui facilita muito a vida, tá? Essa base aqui, ó, ela acomoda bem, ela baixa bem o tecido, a manta. E aí a costura sai certinha no zíper, tá? Se eu vou no Floripa Quilt, sim, estaremos no Floripa Quilt, tá? Estaremos no Floripa Quilt em abril. Estaremos aí, teremos curso, será bem legal. Serve para qualquer máquina doméstica? Qualquer máquina doméstica. Aí preste atenção no que eu vou falar. Se a sua máquina doméstica encaixa o seu pé fazendo aquele clique, você precisa comprar a haste, tá? Então, você compra a haste separada, aí tira aquela basezinha do seu pezinho, que são das máquinas mais antigas, coloca esse aqui pra fazer assim, ó. Pra ele prender e você poder usar, tá?
Primeira vez que te vejo, amei aprender a franzir com um pezinho de franzir. Márcia, seja muito bem-vinda. Desculpa esse caos aqui, não é sempre assim, entendeu? É que eu tô aqui sozinha filmando. As meninas ficaram com muitas dúvidas e eu vim aqui só para tirar as dúvidas delas, tá bom? Vamos lá para os últimos recadinhos que eu preciso dar, porque eu tô produzindo, gente, um livro que tá ficando a coisa mais linda. Vou dar um spoiler aqui para vocês, gente. Olha isso. Ó, olha as meias. Que coisinha mais fofa. Esse aqui é o próximo livro que eu tô preparando para vocês, a sainha dela. Ela tem uma modelagem bem gostosa. Ó, que gracinha. Então, presta atenção, estamos produzindo a todo vapor aqui coisas fofas para o nosso livro, tá bom? Meninas que estão lá no grupo, vocês quase me deixaram doida ontem, naquele grupo. Eu mandei para vocês um flyer na primeira e na segunda caixa com QR Code para vocês baixarem o molde para vocês da peça que eu tô fazendo. Porém, preste atenção no que eu tô falando. Você deve ter aberto a caixa, deve ter caído, deve ter perdido, não sei. Não se preocupe. No livro vai ter esses moldes também. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo, tá? Beijo, amor de pano. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo. Vocês vão ter acesso lá no livro de vocês. Ai, muito bem. Agora, eu quero falar de outra coisa. Boneca Comigo, gente. Outra dúvida de vocês. Boneca Comigo, nós teremos nosso encontro online, dia 28 de fevereiro. É um sábado, sabadão. Será a nossa aula do Boneca Comigo online. Então, para todo mundo que ganhou kit, para quem não recebeu kit, mas que vai fazer de casa, não tem problema nenhum. Dia 28 será a nossa aula, tá? Mas eu preciso agora falar de algo muito importante, gente. Boneca Comigo, o projeto do Boneca Comigo é para alcançar pessoas. A ideia do Boneca Comigo é alcançar pessoas, para que mais pessoas recebam um kit e possam ser alcançadas pelo projeto Boneca Comigo. O projeto Boneca Comigo, ele é um kit, os kits ficaram lindíssimos, né? É feito com muito carinho e como eu falei para vocês, é um por CPF, gente. E o que tá acontecendo? A gente tá tendo uma dificuldade porque tem pessoas que compraram 5 vezes no site para ganhar 5 kits. E aí, como que a gente vai fazer? Não dá, eu não posso mandar 5 kits para sua casa, porque esse não é o propósito do projeto, é um projeto social e o projeto é um kit por CPF para alcançar o maior número de pessoas. Então, se você quer ganhar 5 kits, aí tem 4 pessoas que não receberam e não vão participar, não foram alcançadas por aquilo que é o propósito. Então, o que a gente está fazendo? A gente está começando, por isso que assim, a gente está enviando, começamos a enviar, mas a gente agora começou a perceber isso, a gente está juntando e a gente vai mandar somente um kit para sua casa. Se você fez 2 compras, se você fez 3 compras, se você fez 4 compras, se você fez 5 compras, se você fez 6 compras, nós vamos mandar apenas um kit para sua casa, tá? Então, aí você aguarda que a gente vai entrar em contato com você. Provavelmente entre hoje e amanhã a gente está levantando tudo isso. Isso deu um trabalhão, por isso que acabou até... Porque a gente precisa reorganizar isso, porque aí eu não consigo mandar alcançar mais pessoas como é o nosso propósito. Esse é o propósito, gente. E, na verdade, o meu propósito é que vocês recebam esse kit e que vocês também produzam kit na casa de vocês para vocês doarem para alguém. A intenção do Boneca Comigo é motivar a vocês a abençoar outras pessoas, sabe? Motivar o coração de vocês a pegar aqueles retalhos que vocês de repente não vão usar ou que já tá lá há muito tempo. Monta um kit bonito, chama outras meninas para fazer o Boneca Comigo com vocês, entendeu? A partir desse modelo que a gente mandou para vocês, tá? Mas não dá para mandar 7 kits, 5 kits, 3 kits, 2 kits para uma casa só, tá? E isso a gente pega pelo sistema, né? Então, a gente vai puxar o endereço e tudo aquilo que for duplicado no endereço, a gente vai entrar em contato e a gente vai fazer essa mudança, essa transformação.
E a partir do próximo ano, eu não sei como que a gente vai fazer isso para poder travar isso, pra gente não ter que lidar com essa situação, sabe? É o 8º ano que a gente faz o Boneca Comigo e é a primeira vez que isso acontece assim, dessa forma. Acho que o pessoal gosta muito dos kits que recebe e quer 1, 2, 3, 4, 5, 7 kits, né? E esse não é o propósito, gente. Nosso propósito é alcançar o maior número de mulheres possíveis e motivar essas mulheres a fazerem bonecas, né? Porque a nossa intenção é ter uma ferramenta, o Boneca Comigo é uma ferramenta para ajudar mulheres. Mulheres, esse é o meu propósito, tá? Propósito do Coração de Pano através dessa ação, ok? Se você quer vários kits bonitos, lindos lá, a gente tem para vender, você pode comprar, né? Tem lá, a gente disponibilizou os kits das coleções, da boneca, vou ver se eu faço outros, tá? Mas esse eu quero alcançar mulheres, me deixa fazer isso, né? Alcança. Algumas meninas eu sei que já receberam, porque a gente foi perceber isso um pouquinho mais pra frente. Então, para algumas casas já foram 2, 3 kits. Você que recebeu, não fique com esse kit. Dê para alguém. Não fique para você. Escolha um bem bonito para você e doe para alguém, tá? Por favor, vamos fazer esse propósito crescer, tá bom? Meninas, ó, missão cumprida. Vocês ficaram com alguma dúvida dos pezinhos? Se ficaram, me falem, que eu tiro agora. Vocês têm aí, ó, enquanto eu vou tomar um café. Faz uma gentileza para mim, põe um café para mim, por favor. Que hoje eu tô a 300 por hora. Eu vou tomar um café, se vocês tiverem dúvidas, perguntam. Isso, abençoa a vida de alguém e vou te motivar, convidem. Gente, a gente tem tantas histórias lindas do Boneca Comigo. De mulheres que se reúnem com 6, 5, 4, 3 mulheres pra fazer. Aí tem gente que fala assim, eu vou fazer com meu marido. Minha amiga, o meu propósito não é o teu marido. O propósito do Boneca Comigo não é o teu marido nesse momento. O propósito do Boneca Comigo é trabalhar com mulheres, porque a nossa fala é direcionada para mulheres, né? Para esse turbilhão de emoções que nós somos, tá? Homens são diferentes, homens são práticos, resolvidos, né? Eu quero falar com vocês que são mulheres, tá bom? Não é para o seu marido, não é para o seu filho, não é para o seu enteado, não é para o seu sobrinho, é para mulheres, tá? Ah, mas é a minha sobrinha quer fazer. Então, ela precisa fazer um cadastro e comprar no nome dela lá para a gente poder enviar, tá? Me deu até a ideia de fazer com meus retalhos aqui. Vou ver como faço. Isso, Priscila! Monta, gente. Vocês têm um monte de retalho aí. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Contar para vocês um segredo. Já tem data, Lu, mas eu ainda não vou falar. Sabe qual é o segredo da prosperidade? Doa. Entendeu? Tenha o propósito de doar. Não acumule. Doe, né? Doe. Pegue aquilo ali, faça com carinho um monte. Doe. Esse é um dos segredos da prosperidade, tá? A Bíblia diz assim, ó, melhor é dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque a pessoa que dá, ela tem uma atitude. Gente, não há ninguém nesse mundo que tenha tão pouco que não possa dar para alguém. E eu não tô falando que você tem que dar para alguém que necessite. A gente tem essa visão distorcida. Dá com propósito, doe com propósito. Às vezes você vai dar algo material para alguém que está precisando de algo espiritual. Não tem a ver com finanças. A gente tem que desbloquear essa questão financeira na nossa mente, sabe? Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é muito mais complexa do que isso, é muito mais profunda do que isso. Então, doar é doar intenção, propósito. Faça com propósito, faça um kit bem bonito, convide pessoas. Se você não quiser reunir na sua casa, não puder, não tem importância. Monte kits, fala assim, ó, tal dia vai ter uma aula, faz na sua casa, acompanha a aula, entendeu? Vamos multiplicar a ferramenta de fazer com bonecas como um instrumento, né? Um instrumento para alcançar vidas. Fala, meu amor, o que você quer? Aquele vermelho. Esse vermelho. Na placa. Não, a linha, desculpa.
A linha vermelha tá dentro do cesto no segundo bolso. Queria comprar gabaritos de bonecas. Temos inúmeros gabaritos de bonecas lá no nosso site, tá? Pode ir lá que você vai achar, pesquisa gabarito que você vai achar vários. Nini Arts, eu fiz isso, dei um kit para uma amiga que estava em depressão e ela achou na costura um tratamento. Glória a Deus, gente, é uma ferramenta, né? Costurar é uma ferramenta para a gente poder ocupar a nossa mente. Muitas das vezes quem tá em depressão ou quem tá em crise de ansiedade é porque a mente não consegue sair de um buraco que entrou de alguma forma, né? E você tá ali naquela situação e você não consegue sair daquela situação. Quando você consegue focar em outra coisa, que às vezes é o fazer boneca, é a costura, é o bordado, é o crochê, mas que você consegue solucionar algo que é menor, aquilo aos pouquinhos vai trazendo uma paz e diminuindo a ansiedade, mostrando que você é capaz de resolver coisas também, né? E aos pouquinhos isso vai trabalhando em você. Tem um projeto do Boneca Comigo para comprar? Não, Rosana, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito. A Giane, né? Parabéns, Giane, pelas suas conquistas, viu? A Liliane tá falando, ó, estou costurando, está me ajudando muito passando por lutos. Sim, a gente tem várias situações na vida, né? O luto, a perda, a saudade, né? As mulheres, muitas das vezes, com a síndrome do ninho vazio, a criançada foi embora, né? Então, você viveu para se dedicar aos seus filhos, de repente não trabalhou, escolheu ficar trabalhando de casa, cuidando dos seus filhos, que é ótimo, é maravilhoso, mas agora se sente perdida, né? Não se encontra. Então, nisso tudo, você vai buscando sentido até você achar, né, um caminho. Cadê? Nem abriu as vagas. Não, Lu, ainda não abriu as vagas, não. Eu vou e pronto. Ainda não abri as vagas do presencial, porque eu estou terminando de organizar algumas coisas, tá bom? Meninas, ó, já que não tem dúvida sobre os pés, né, a aula foi boa, acho que mesmo naquele caos vocês entenderam tudo, vai ficar gravado, Coto. Acho que naquele caos vocês entenderam tudo. Eu vou pedir pra Carla botar lá no History os produtos que eu usei, os pezinhos, e eu quero mostrar mais um produto, ó. Esse produto aqui é bem legal, é o que eu uso aqui, vou mostrar a minha caixinha. É o que eu uso para guardar os meus pezinhos de máquinas, tá? Então, ó, tem lá para você, porque você que trabalha com artesanato na costura precisa ter vários tipos de pezinhos de máquina, porque facilita a vida, né? Então vem comigo que você vai aprender. A Tiepo Chablos. Vem comigo que você vai aprender. Ó, tem caixinha, vou deixar o link pra vocês. E tem reposição desse martelinho que eu sei que vocês amam, tinha esgotado. Chegou o martelinho igual ao meu. Ele é um martelo que a gente usa pra colocar lá o ilhós, que eu mostrei pra vocês. Ele tem a chave de fenda que eu uso pra mexer na máquina, porque ela é longa, gente. Facilita, ó. Ela é longa. Além dessa chave, você ainda abre aqui, ó. Isso aí, Lu. Você abre aqui, ela tem mais uma chave. Aqui ela tem uma chave Phillips. E você abre aqui, ela tem mais uma chave de fenda pequenininha, tá? Então, para coisas que a gente precisa no ateliê, para não ter um monte de ferramenta, a gente tem uma ferramenta, um monte de ferramenta numa ferramenta só. Como que faz para adquirir os kits? Meus kits tem no site, coraçãodepano.com.br. Pode ir lá, tem vários kits para vocês disponíveis, livros, tecidos e materiais, tá bom? E eu vou pedir para Carla deixar o link desses produtos lá nos stories para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem. Beijos e tchau, tchau.